Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 144. A matriz da alimentação vibracional. A alimentação é uma das mais antigas formas de comunhão entre o ser humano e o campo. Não é apenas o ato de ingerir substância, mas o gesto de traduzir luz em matéria e matéria em energia. Desde os primeiros organismos vivos, a troca com o ambiente foi uma dança entre absorver e irradiar. Comer é, em sua origem, um rito de transformação vibracional. Quando olhamos para o alimento como objeto físico, vemos calorias, moléculas e nutrientes. Mas quando o olhamos pelo prisma do campo, vemos frequências de luz condensadas em estruturas que a consciência consegue decodificar. A clorofila, por exemplo, é uma linguagem solar impressa nas folhas. A fotossíntese é uma escrita do sol na matéria terrestre. E quando um ser humano se alimenta, ele não consome apenas carbono e hidrogênio, mas fragmentos de luz reorganizados pelo tempo. A alimentação vibracional começa com a lembrança de que tudo o que entra no corpo é, antes de tudo, uma informação. Os alimentos trazem consigo memórias do ambiente onde nasceram, da terra que os nutriu, do clima que os formou e até da emoção de quem os colheu. Cada grão, cada fruta e cada folha carregam a assinatura de uma paisagem vibracional. Comer é integrar essas assinaturas, é permitir que o corpo leia o livro da natureza e atualize o seu próprio código. O ser humano moderno se afastou desse princípio, transformou a alimentação num ato mecânico, rápido e anestesiado. As redes sociais substituíram o tempo da mastigação e o prazer artificial das químicas substituiu o prazer real da conexão. O resultado é um corpo cada vez mais desintonizado que tenta compensar a falta de energia verdadeira com excesso de estímulo. O campo sofre ruído quando o corpo não reconhece o que recebe, mas há um caminho de retorno. Ele começa pela consciência do que o alimento realmente é, uma ponte entre o invisível e o visível. O vegetal é o tradutor do sol, o animal é o tradutor do vegetal, e o humano é o tradutor da consciência que observa o processo inteiro. Nesse encadeamento, comer é orar, e orar é reorganizar a vibração interna em harmonia com o ritmo do cosmos. O estudo da biofotônica mostrou que as células emitem e absorvem luz em níveis sutis. Esses biofotões são mensageiros de coerência. Quando um alimento é fresco, vivo e conectado à matriz natural, ele vibra com intensidade coerente e comunica harmonia ao sistema nervoso. Quando é processado, morto ou saturado de química, sua luz interna é confusa, sua vibração é desorganizada e o corpo precisa gastar energia extra para decodificá-lo. Essa diferença não é metafísica, é mensurável, e o campo reage com clareza a ela. O ato de comer, portanto, é também o ato de se alinhar com o sol. As culturas antigas sabiam disso quando comiam em horários solares e seguiam o ritmo da luz natural. Hoje, comer à noite diante de telas artificiais é uma forma de negar o ciclo cósmico que nos sustenta. A coerência circadiana é a primeira forma de alimentação vibracional. Antes de mudar o que se come, é preciso mudar quando se come, como se come e em que estado de presença se está ao comer. A alimentação vibracional é uma pedagogia da consciência. Ela nos ensina que a energia não vem apenas daquilo que entra, mas da intenção com que se acolhe. O corpo não é uma máquina de digestão, é um templo de transmutação. O alimento é apenas o mensageiro. A energia verdadeira é a que nasce do encontro entre gratidão e luz. O episódio que se inicia mergulha nessa matriz. Nas próximas partes, exploraremos o elo entre luz solar, estrutura molecular, ritmo circadiano, respiração e coerência celular. Veremos
como a alimentação pode se tornar oração viva e como cada célula pode aprender a se nutrir de fotões, porque o corpo glorificado começa na mesa, não como penitência, mas como celebração da luz que habita em tudo. Capítulo 1. O fundamento invisível da nutrição. Antes que existissem bocas ou estômagos, a Terra já se alimentava. O planeta, vivo e pulsante, sempre soube extrair energia do Sol, da gravidade e da vibração cósmica que o envolve. A alimentação é, portanto, anterior à biologia. É um fenômeno cósmico, uma transferência constante de luz em forma de calor, radiação, movimento e som. Quando a vida começou a se manifestar nos oceanos primordiais, a primeira célula já trazia em si esse mesmo instinto: absorver, transformar e devolver. Esse ciclo é a matriz de toda forma de existência. Cada organismo é uma variação desse mesmo princípio: receber luz, reter o que serve e devolver o que o campo não necessita. Assim, o universo se mantém em fluxo. O ser humano herdou essa inteligência original, mas a revestiu de cultura, crença e medo. Começou a comer não apenas para viver, mas para preencher vazios emocionais, para se distrair da dor e da ausência. O alimento perdeu o sentido de comunhão e se tornou anestesia. E quando o alimento se torna anestesia, o corpo deixa de ser templo e se torna depósito. A vibração começa a decair, porque o que entra já não é luz, mas ruído. O fundamento invisível da nutrição é a luz. Tudo que alimenta o corpo verdadeiramente contém fotões em estado coerente. Essa coerência é o que o campo reconhece como vida. Os vegetais capturam a vibração solar, estruturam-na em açúcares e pigmentos e nos entregam a radiação convertida em forma. Quando ingerimos uma fruta madura, o que de fato estamos recebendo é uma fração da geometria luminosa do Sol, e o corpo, ao reconhecer essa luz, reorganiza o seu próprio ritmo interno. O sangue reage à luz mesmo dentro do corpo fechado. As mitocôndrias, pequenas centelhas de energia, dependem dessa vibração coerente para funcionar em plenitude. A alimentação vibracional começa quando compreendemos que cada célula é um microsistema solar e que a digestão não é apenas química, mas também luminosa. O corpo se ilumina por dentro quando o alimento é vivo e é recebido com gratidão. O ato de comer não é um gesto isolado, mas um ponto de contato entre campos. O alimento traz o campo da terra, o corpo traz o campo da alma e o ar traz o campo do cosmos. Quando esses três se alinham, o resultado é vitalidade, serenidade e clareza mental. Mas quando se chocam, o resultado é inflamação, fadiga e confusão emocional. Tudo que chamamos de doença começa nesse desalinhamento vibracional entre o que o corpo recebe e o que a alma realmente necessita. As tradições antigas sabiam disso. Os egípcios consagravam o pão e o vinho como elementos solares. Os essênios jejuavam em períodos lunares para recalibrar o campo interno. Os povos andinos deixavam que o alimento fosse abençoado pelo vento antes de ser ingerido. Nada disso era superstição, era ciência intuitiva do campo. Cada ritual era uma forma de alinhar corpo, tempo e luz. Hoje, a nutrição moderna foca apenas nas calorias e ignora o que não pode ser medido com balanças. Mas a verdadeira medida da alimentação é vibracional. É a capacidade que o corpo tem de reconhecer a luz contida no alimento, traduzi-la em força vital. A comida industrial é pobre não apenas em nutrientes, mas em coerência fotônica. Ela engana o paladar e esgota a energia celular. Por isso, mesmo cercado de comida, o ser humano moderno sente fome constante.
Não é fome de substância, é fome de luz. Recuperar o fundamento invisível da nutrição é recuperar o elo com o sol. É compreender que alimentar-se é um ato de reverência à fonte. A verdadeira alimentação vibracional começa quando o humano percebe que não está comendo apenas para si, mas para manter acesa a chama da criação dentro do corpo. Cada refeição é um ritual silencioso de gratidão à vida que o sustenta. E quando esse gesto volta a ser consciente, o corpo volta a ser luz. Capítulo 2. A origem solar do alimento. Tudo o que existe sobre a Terra é um prolongamento do Sol. Cada folha, cada fruto e cada gota de água carrega a assinatura dessa fonte luminosa. Sem o Sol, não há fotossíntese, e sem fotossíntese, não há vida orgânica. A cadeia alimentar é, em essência, uma sequência de transformações de luz. Quando olhamos para um prato de comida, deveríamos ver um mosaico de radiações organizadas, um campo solar traduzido em formas que o corpo pode compreender. O Sol não é apenas um astro distante, é o núcleo energético que codifica a vida no planeta. As plantas o absorvem por meio da clorofila, que converte fótons em elétrons, elétrons em moléculas e moléculas em estrutura viva. A clorofila é a ponte entre o reino do fogo e o reino da matéria. Ela nos lembra que comer é uma forma de continuar a fotossíntese dentro do corpo. Quando o ser humano se alimenta de plantas frescas, ele estende a cadeia solar até o interior de suas células. Os biofotões, pequenas partículas de luz emitidas pelas células, são a linguagem secreta dessa herança. O biofísico Fritz Albert Popp demonstrou que todos os seres vivos emitem luz em padrões coerentes e que essa emissão reflete o estado de ordem do organismo. Quando o corpo está saudável, a luz emitida é harmônica e constante. Quando há desequilíbrio, a emissão se torna caótica e fraca. Isso significa que a saúde pode ser compreendida como uma questão de coerência luminosa. A alimentação é o principal modulador dessa coerência. Os antigos sabiam disso intuitivamente. Por isso, as civilizações solares desenvolveram dietas que respeitavam a vibração do Sol. Os egípcios comiam durante o dia e jejuavam ao cair da tarde para que o corpo não competisse com o ciclo de repouso da terra. Os gregos celebravam o pão e o vinho como elementos da luz convertida. Os povos do Oriente compreendiam o arroz como símbolo da energia solar em forma pura. Todos reconheciam no alimento uma centelha do Sol. O corpo humano é, em sua essência, um tradutor do Sol. A pele absorve radiação ultravioleta e a transforma em vitamina D, que regula mais de 1000 genes. As retinas captam a luz e informam o cérebro sobre o tempo, o humor e o ritmo biológico. Mesmo os ossos, ao armazenarem minerais, são registros da presença solar na Terra. Comer é, então, uma extensão desse processo. A digestão é uma continuação da fotossíntese sob outra frequência. Quando o alimento é fresco, sua estrutura molecular ainda vibra em harmonia com o campo solar. Mas quando é processado, aquecido em excesso ou carregado de químicos, a sua luz interna se rompe. O corpo percebe essa quebra como ruído e precisa trabalhar para reconstruir o padrão de coerência. Essa reconstrução exige energia e a energia gasta é maior do que a recebida. É por isso que o alimento artificial causa cansaço. Ele rouba a luz em vez de oferecer ela é lá. O ser humano moderno esqueceu que o sol é seu verdadeiro agricultor. Ele se alimenta em ambientes fechados, sob luz artificial, diante de telas que emitem frequências incoerentes. Enquanto isso, o corpo tenta seguir o ritmo do sol, mas o relógio biológico se confunde. O resultado é desordem hormonal, ansiedade e fragmentação da percepção. O campo interno se desalinham porque perdeu o compasso cósmico. A origem solar do alimento
não é uma metáfora espiritual, é uma verdade física. Cada mordida é uma fusão de luz e matéria. Quando comemos de forma consciente, o corpo reconhece a geometria solar que o sustenta e responde com gratidão vibracional. A digestão se torna leve, a mente se torna clara e o espírito sente paz. A alimentação vibracional é, portanto, o retorno à inteligência solar. É o reconhecimento de que todo alimento é uma forma de oração do sol à terra, e cada refeição é a oportunidade de responder a essa oração com amor. Capítulo 3. O erro humano e a desconexão alimentar. A desconexão do homem com o alimento começou no instante em que ele deixou de olhar o sol com reverência. Quando o ato de comer perdeu o sentido sagrado, o corpo começou a adoecer silenciosamente. A industrialização da comida foi o ápice dessa ruptura. O alimento deixou de ser luz condensada e se transformou em mercadoria. O campo foi substituído pela fábrica, a terra viva foi substituída pelo plástico, e a mesa se tornou apenas uma extensão da pressa. O erro humano foi acreditar que podia dominar a natureza sem consequência vibracional. Ao separar o alimento de seu ambiente de origem, o homem destruiu o fio de comunicação entre o corpo e o campo. Os grãos híbridos, os solos intoxicados e as criações artificiais passaram a gerar corpos cada vez mais confusos. O corpo, ao receber algo que não reconhece como vivo, reage com inflamação. A inflamação é a linguagem da terra dentro de nós, pedindo que o equilíbrio seja restaurado. O homem moderno come em excesso e se nutre de quase nada. O sabor artificial substitui a pureza do real e o prazer imediato substitui a harmonia profunda. A fartura de substância e escassez de sentido. Cada embalagem colorida é uma promessa falsa de vitalidade, uma simulação de luz que o corpo percebe como engano. E o engano, quando repetido por anos, cria ruído no campo vibracional, que se manifesta como doença, ansiedade e entorpecimento. A alimentação vibracional não é uma dieta, é uma lembrança. É o retorno ao ponto em que o alimento era presença e não produto. Quando o ser humano colhia com as próprias mãos, ele recebia o magnetismo da terra e o calor do sol em um único gesto. Cada refeição era uma cerimônia de reconexão e o corpo respondia com vigor e serenidade. Hoje, o alimento chega embalado, sem cheiro, sem tempo e sem alma. O campo que antes pulsava em cada semente foi silenciado pelo ruído da pressa. O erro não está apenas naquilo que se come, mas na forma como se come. Comer distraído é negar o campo. Comer com culpa é envenenar a vibração do próprio alimento. O corpo não reconhece o alimento recebido em estado de rejeição emocional. A digestão começa na mente e a mente confusa cria digestões confusas. Por isso, a primeira etapa da alimentação vibracional é o silêncio. O silêncio antes de comer reabre o canal da gratidão, e a gratidão purifica o que entra, mesmo que imperfeito. As civilizações que honravam o alimento viviam em ritmo com a terra. Sabiam que cada estação trazia um tipo de energia e que o corpo precisava variar com o tempo. Comer fora de tempo era como tentar respirar debaixo d'água. A alimentação moderna que ignora os ciclos naturais é uma forma de asfixia lenta. O corpo se confunde porque o tempo interno e o tempo externo se desencontram. A ciência começa a confirmar aquilo que o campo sempre soube. Estudos sobre o microbioma mostram que os micro-organismos intestinais mudam conforme o tipo de alimento e o ambiente emocional em que vivemos. Esses seres invisíveis são extensões do campo, tradutores das vibrações externas em linguagem celular. Quando o alimento é caótico, o microbioma se torna caótico
e o corpo perde sua música interior. Mas quando o alimento é coerente, os micro-organismos dançam em harmonia e o corpo canta novamente com a terra. O erro humano pode ser revertido. O caminho de volta é o da simplicidade vibracional. É escolher o que vibra vivo, o que nasceu do sol e da água limpa. É comer com gratidão, com respiração calma, com consciência de que a vida que entra precisa ser honrada. Porque cada pedaço de alimento é uma mensagem do campo. E toda mensagem, quando ouvida com atenção, devolve ao corpo o seu verdadeiro tom de luz. Capítulo 4. A estrutura do real e o alimento como campo de força. O universo é sustentado por campos, e cada campo é uma malha de frequências que se entrelaçam para gerar forma. O alimento, em sua essência, é uma porção dessa malha condensada em estrutura orgânica. Tudo o que chamamos de matéria é, na verdade, energia desacelerada o bastante para ser percebida. Cada vegetal, cada grão e cada gota de água são feixes de informação vibracional estabilizados pela consciência da Terra. O corpo humano é uma extensão dessa estrutura. Quando o alimento entra no corpo, não ocorre apenas um processo químico, mas uma fusão entre campos. O sistema digestivo é um grande transformador de energia. Ele traduz o campo vibracional do alimento em impulsos elétricos, magnéticos e hormonais que se distribuem por todo o organismo. É nesse ponto que a alimentação se revela como um ato espiritual, pois o que está sendo assimilado não é apenas substância, mas vibração. As mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia celular, são o coração vibracional do corpo. Elas não queimam apenas glicose, mas decodificam a coerência do que foi ingerido. Quando o alimento é vivo e coerente, a mitocôndria emite um padrão ordenado de biofotões. Esses biofotões atravessam o corpo, sincronizando ritmos cardíacos, impulsos cerebrais e ciclos hormonais. A coerência do corpo é resultado direto da coerência do alimento. O campo que sustenta o alimento é modulado por muitos fatores. A luz solar que o tocou, a qualidade do solo, o som do vento, a emoção de quem o colheu, tudo fica registrado em seu espectro vibracional. A ciência moderna ainda começa a compreender esse fenômeno sob a ótica da biofísica, mas o campo já o sabia. O alimento é memória viva do ambiente que o gerou. Por isso, alimentos cultivados em harmonia com a terra nutrem não só o corpo, mas também o espírito. Eles transportam um código de equilíbrio que o organismo reconhece instantaneamente. A estrutura do real, portanto, é uma rede de ressonâncias. Cada átomo vibra em diálogo com todos os outros. Quando ingerimos um alimento, estamos convidando parte dessa rede a se fundir conosco. A vibração da planta se soma à vibração do corpo, criando uma nova harmonia ou uma dissonância. Se há harmonia, o corpo se fortalece, a mente se expande e a alma sente paz. Se há dissonância, o corpo entra em conflito, tentando reorganizar o que não ressoa. Essa é a base energética de todas as enfermidades. As tradições mais antigas compreendiam essa estrutura de forma intuitiva. Os povos védicos falavam do prana como a energia vital presente em todos os alimentos. O Egito via no pão e no mel o símbolo da fusão entre sol e terra. Os alquimistas consideravam a refeição um processo de transmutação interna, uma continuidade da obra divina. Comer era visto como um ato de alquimia vibracional. Hoje, a física quântica começa a se aproximar desse mesmo entendimento. O princípio da não localidade e da superposição mostra que o universo é um campo de interconexões permanentes. Isso significa que o alimento não é algo separado de quem o consome. O que comemos é parte de nós antes mesmo do primeiro contato físico. O alimento que escolhemos nos escolhe também
pois já existe em potencial dentro do nosso campo vibracional. A escolha alimentar é uma forma de reconhecimento entre frequências semelhantes. Quando compreendemos essa estrutura, comer deixa de ser ato biológico e se torna ato consciente. O alimento certo não é apenas aquele que sustenta o corpo, mas o que ressoa com a vibração da alma. Por isso, dois corpos podem reagir de maneiras diferentes ao mesmo alimento, porque cada um vibra em uma frequência distinta. A verdadeira nutrição está no encontro exato entre necessidade vibracional e oferta energética. A estrutura do real responde a esse encontro com gratidão, devolvendo vitalidade e expansão. O corpo glorificado nasce dessa compreensão. Ele é o resultado de uma alimentação coerente com o campo da vida. Quando a vibração do alimento e a vibração da consciência entram em sintonia, a matéria se ilumina. O corpo se torna translúcido à energia que o move, e o ato de comer passa a ser o ato de comungar com o próprio universo. Esse é o segredo da matriz vibracional que sustenta toda forma de vida, o mesmo segredo que o sol sussurra a cada amanhecer. Capítulo 5. Ética, medo e consciência no ato de nutrir-se. Comer é um dos atos mais íntimos da existência. É quando o universo entra no corpo e se torna parte daquilo que chamamos de eu. Mas, para que esse encontro entre matéria e consciência aconteça de forma harmoniosa, é necessária uma ética vibracional. A alimentação vibracional não é feita de proibições, mas de consciência. E a consciência, quando desperta, transforma o ato de comer em oração silenciosa. A ética alimentar começa no reconhecimento da vida que nos alimenta. Cada fruta, cada folha e cada grão são expressões vivas da terra. Quando os tratamos com respeito, devolvemos equilíbrio ao campo. O ser humano que come com gratidão não apenas nutre o corpo, mas purifica a vibração do ambiente à sua volta. Mas quando a alimentação é movida por medo, culpa ou violência, o corpo se torna espelho dessas emoções e o campo se contrai. O medo é o maior sabotador da nutrição consciente. Muitos se aproximam da comida com temor, como se cada prato fosse uma ameaça. A cultura moderna transformou o alimento em fonte de ansiedade. Dietas, restrições, listas de proibições e modas nutricionais criaram um campo de confusão mental e desconexão. Mas o corpo não se nutre apenas de moléculas, ele se nutre de vibração. E o medo é a vibração mais densa que existe. Comer com medo é ingerir energia sem coerência, é bloquear a comunicação entre o corpo e o campo. A ética vibracional convida à reconciliação com o alimento. Ela ensina que comer deve ser um gesto de confiança, não de controle. Quando o ser humano recupera a confiança no próprio corpo, o corpo recupera a confiança na vida. Essa reciprocidade é a base da verdadeira saúde. A digestão se torna fluida, o metabolismo se ajusta naturalmente e a mente se acalma. A coerência se estabelece sem esforço, porque o corpo começa a operar em estado de gratidão. A consciência, no ato de nutrir-se, vai além da escolha do que se coloca no prato. Inclui a forma como o alimento foi cultivado, preparado e partilhado. O alimento que nasce em ambiente de desrespeito à terra carrega a vibração da exploração. Quando ingerido, ele transmite esse ruído para o campo interno. Por isso, o alimento ético é aquele que preserva a integridade do ciclo natural. Não se trata de uma moral exterior, mas de uma sintonia com a vida. Comer de forma ética é escolher o que vibra em harmonia com o todo. A consciência alimentar é também um exercício de escuta. O corpo fala em linguagem silenciosa e a alma responde com sensação. A intuição é a ferramenta que permite ao ser humano discernir o que o corpo realmente precisa. Essa sabedoria interior
é muitas vezes sufocada pelo ruído da mente. Mas quando aprendemos a escutar, o corpo indica com clareza o que lhe é benéfico. Não é preciso cálculo, é preciso presença. A alimentação vibracional reconhece a dualidade entre necessidade e desejo. O desejo quer prazer imediato, a necessidade quer equilíbrio. Quando o desejo domina, o corpo se perde em excessos e compensações. Quando a necessidade é ouvida, o corpo encontra sua forma natural. A ética do comer é a arte de harmonizar prazer e sabedoria sem repressão e sem indulgência. É permitir que o prazer seja luz, não fuga. A consciência é o campo que une todos esses elementos. Ela ilumina a relação entre o ser humano e o alimento, entre o alimento e a terra, entre a terra e o sol. A consciência é o mediador invisível que garante que cada refeição seja um gesto de amor. Quando ela está presente, o ato de nutrir-se deixa de ser automático e torna-se um ritual de expansão. A energia absorvida não se limita ao corpo físico, mas se estende ao campo emocional, mental e espiritual. A ética e a consciência formam, juntas, a chave que devolve ao corpo o poder de se glorificar pela luz. Alimentar-se, então, é um voto de aliança com a vida. Cada mordida é um pacto de reconhecimento entre o ser e o todo. E quando esse pacto é honrado, o corpo volta a ressoar com a harmonia da criação. Nesse estado, não há medo, não há culpa, há apenas gratidão. A consciência se expande e o alimento deixa de ser peso para se tornar presença. E é nessa presença que o corpo começa a se lembrar do que sempre foi. Luz condensada, em comunhão com todas as formas da existência. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valad na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A cosmologia aplicada ao corpo e o alimento como ponte entre mundos. A alimentação vibracional é uma ponte entre o céu e a terra. O corpo humano é o instrumento dessa travessia, o ponto em que a energia cósmica se encontra com a biologia. Cada refeição é um microcosmo do universo em movimento. A terra oferece seus frutos, o sol oferece a luz, e o corpo atua como tradutor dessa sinfonia invisível. O alimento não é apenas combustível, é o código que mantém o elo entre o humano e o cosmos. Na cosmologia antiga, comer era participar do ciclo criativo da vida. Os povos que viviam em harmonia com o campo sabiam que o alimento era uma dádiva cósmica. As estrelas, através da luz solar, imprimiam no alimento
as informações necessárias à manutenção da vida. Essa luz, quando absorvida, não alimentava apenas o corpo físico, mas o campo sutil. Cada refeição era uma forma de recordar que o ser humano é, antes de tudo, uma criatura de luz. A ciência moderna começa a compreender esse mesmo princípio sob outra linguagem. O corpo humano não é um sistema isolado, mas um campo eletromagnético que interage constantemente com o ambiente. As moléculas do alimento trocam elétrons com as células, e essa troca é, na verdade, uma dança de fotões. Os biofotões são a ponte vibracional que mantém a coerência entre corpo e universo. Eles carregam informação e ordem. Quando o alimento é vivo e puro, seus fotões emitem padrões coerentes que fortalecem o campo humano. Quando é sintético, morto ou contaminado, seus fotões se tornam erráticos e desorganizam a harmonia interna. O corpo glorificado é aquele que aprendeu a decodificar essa linguagem luminosa. Ele se alimenta da vibração, não da densidade. Com o tempo, o ser humano que se aproxima da coerência vibracional começa a perceber que precisa de menos alimento físico, pois a energia da luz se torna suficiente. É o princípio que sustentou os antigos iniciados que viviam longos períodos nutridos apenas de respiração e sol. Não se trata de negação da matéria, mas de domínio sobre ela. É o estado em que o corpo e o cosmos entram em ressonância e a troca de energia se torna direta. O alimento é o mapa desse caminho. Ele ensina, pela experiência diária, como o universo se reorganiza. Cada vez que o corpo transforma a matéria em energia, ele está repetindo o ato criador primordial. O mesmo movimento que acendeu as estrelas se repete em pequena escala dentro do sistema digestivo. A digestão é uma metáfora do cosmos. Tudo é recebido, transformado, integrado e devolvido ao campo em nova forma. Comer é participar do fluxo eterno de criação e dissolução. No corpo humano, os órgãos atuam como templos sagrados dentro dessa cosmologia. O estômago representa o sol interior que irradia calor e transforma a substância bruta em energia ordenada. O fígado atua como alquimista, filtrando, transmutando e devolvendo ao sangue a pureza necessária à vibração. O intestino é o campo fértil, onde a matéria se reorganiza e o que não ressoa é liberado. Cada órgão é uma constelação de consciência. Cada célula é uma estrela em miniatura. A alimentação vibracional é a prática que desperta essa percepção. Ao comer em silêncio, o ser humano começa a sentir o alimento como presença viva. A textura, o aroma e o sabor se tornam linguagens do campo. A mastigação se torna meditação. E a respiração, quando unida à refeição, transforma o ato de nutrir-se em um momento de expansão espiritual. O alimento deixa de ser externo e passa a ser extensão do próprio ser. A cosmologia do alimento é a lembrança de que tudo que alimenta o corpo vem do mesmo fogo primordial que acendeu o universo. Não há separação entre comer, respirar e existir. São três manifestações de uma mesma vibração. O corpo é o altar onde o universo se reconhece em si mesmo. Comer, então, é um ato de reverência à origem. E quanto mais consciente o ser humano é desse gesto, mais o alimento se transforma em luz dentro de si. O caminho da alimentação vibracional é o caminho da memória cósmica. Ele devolve ao corpo a lembrança de que somos feitos de estrelas e que cada refeição é um reencontro com a própria origem. Nesse estado de consciência, o ser humano não apenas se nutre, mas se glorifica. O alimento deixa de ser peso e passa a ser portal. E através desse portal, o corpo aprende a falar novamente a linguagem do cosmos. Capítulo 7. Da mente à matéria,
a intenção que molda o alimento. Tudo que existe no universo nasce primeiro como intenção. A mente é o primeiro campo criador, e o corpo é o instrumento que traduz essa vibração em forma. O alimento, quando atravessa o espaço da consciência, não é apenas matéria, mas resposta. Cada pensamento, emoção e palavra emitidos antes, durante e depois de comer moldam o comportamento molecular do alimento. Ele se reorganiza segundo o estado de quem o recebe. A física quântica nos ensina que o observador influencia o resultado do experimento. Esse princípio, quando aplicado à alimentação, revela que o observador modifica o alimento com sua presença. A intenção humana atua como campo de modulação vibracional. O que se come não é idêntico para duas pessoas diferentes, porque cada mente imprime uma frequência única sobre a matéria. Quando a mente está em coerência, o alimento se eleva. Quando está em medo, raiva ou distração, o alimento perde parte de sua ordem. O corpo reconhece o alimento pela vibração, e a vibração é influenciada pela mente. Isso significa que o pensamento consciente é parte do processo digestivo. A alimentação vibracional é, portanto, uma forma de meditação ativa. Antes de levar o alimento à boca, o ser humano precisa preparar o campo. Um simples momento de silêncio, uma respiração profunda e uma intenção clara de gratidão bastam para alterar a estrutura energética do alimento. Essa alteração não é simbólica, é física. A água presente no alimento registra padrões de pensamento, e o corpo lê esses padrões como instruções de ordem ou de caos. Experimentos realizados por Masaru Emoto mostraram que a água forma cristais harmônicos quando exposta a palavras de amor e gratidão, e formas desorganizadas quando exposta a palavras de ódio ou indiferença. O mesmo ocorre com o alimento, pois ele é composto majoritariamente por água e luz condensada. A vibração mental é absorvida e o corpo sente a diferença. Um alimento abençoado, mesmo simples, pode nutrir mais do que um banquete cheio de distração. Quando o ser humano entende isso, o ato de comer se transforma completamente. Deixa de ser necessidade e torna-se colaboração. A mente passa a servir ao corpo e o corpo se abre como templo. A intenção passa a atuar como o verdadeiro tempero vibracional. A fé, a gratidão e o amor não são abstrações, são forças que reorganizam a luz dentro da matéria. E o alimento, por sua natureza viva, responde a essas forças de forma imediata. A intenção também atua sobre os processos invisíveis da digestão. Quando a refeição é feita em estado de presença, o sistema nervoso parasimpático é ativado, promovendo relaxamento e absorção plena. Quando é feita em tensão, o corpo entra em modo de defesa, desviando energia da digestão para a sobrevivência. Assim, o mesmo alimento pode nutrir ou cansar, dependendo da vibração interna no momento em que é recebido. Por isso, a alimentação vibracional começa no pensamento e termina na luz que o corpo irradia após comer. O alimento é um espelho. Ele devolve ao corpo o estado vibracional de quem o consome. Por isso, não existe alimento neutro, assim como não existe pensamento neutro. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo informa. Ao elevar o pensamento, o ser humano eleva o campo, e o campo, por sua vez, purifica o alimento. É um ciclo de reciprocidade constante entre o visível e o invisível. O segredo é perceber que o alimento não está fora, mas dentro do campo de consciência. Ele é atraído pela vibração que emitimos. Quanto mais elevada a vibração, mais puro será o alimento que se aproxima de nós. O universo responde à coerência, e a coerência atrai coerência. Por isso, a verdadeira purificação alimentar começa com a purificação do pensamento. No corpo glorificado,
A mente e o alimento não são opostos, mas complementares. A mente cria o padrão, o alimento o manifesta e o corpo o confirma. A intenção é o elo invisível que transforma o ato cotidiano de comer em um ritual de elevação. Quando a consciência vibra em amor, o alimento se torna luz e o corpo, ao assimilá-lo, brilha com a mesma frequência do sol. Nesse ponto, comer e meditar se tornam um só gesto. A mente ordena, o corpo responde e o campo se expande em pura harmonia com o todo. Capítulo 8. A reação do campo e a homeostase luminosa. O campo sempre responde. Cada alimento, cada pensamento e cada respiração desencadeiam uma reação vibracional que atravessa o corpo e ecoa na realidade. O corpo humano é um microcosmo sensível e o campo é o espelho onde essa sensibilidade se manifesta. Quando o alimento é coerente, o campo responde com expansão. Quando é dissonante, o campo se contrai para tentar restaurar o equilíbrio. Essa resposta é o que chamamos de homeostase luminosa. A homeostase não é apenas um processo biológico de autorregulação. É uma inteligência cósmica que atua em todas as escalas. O campo procura incessantemente a harmonia. Mesmo diante do erro, da dor ou da negligência, ele trabalha silenciosamente para reajustar o que foi desalinhado. A saúde é o resultado desse ajuste constante. Quando o alimento entra em harmonia com o campo, ele se transforma em veículo de luz. Mas quando o alimento carrega ruído, o campo precisa dissolver a dissonância. E essa dissolução se manifesta como sintomas físicos e emocionais. A reação do campo ao alimento não depende apenas da composição química, mas da vibração com que ele é recebido. Um corpo tenso, cheio de medo, cria um campo fechado. Esse fechamento impede a comunicação plena entre as células e o alimento. A digestão se torna densa, a absorção se reduz e o corpo sente fadiga. Mas quando o corpo está relaxado e o coração está em estado de gratidão, o campo se abre. Essa abertura permite que o alimento seja absorvido em sua totalidade, não apenas como matéria, mas como energia luminosa. As civilizações antigas conheciam esse segredo e o expressavam através de seus rituais de bênção. Antes de cada refeição havia silêncio. O alimento era abençoado não por superstição, mas para alinhar o campo. O gesto de agradecer antes de comer cria uma onda de coerência que atravessa a matéria e a torna compatível com o corpo. A ciência moderna começa a reconhecer isso através do estudo das frequências de coerência cardíaca, que mostram que o estado de gratidão reorganiza o sistema nervoso e melhora até mesmo a digestão. O corpo reage ao alimento como o oceano reage à maré. Quando a vibração é suave, a onda se propaga com leveza. Quando a vibração é caótica, o oceano se agita e busca um novo ponto de estabilidade. A fadiga, o inchaço, a irritação e as dores são tentativas do campo de reequilibrar a energia. Não são punições, são mensagens. O campo fala através do corpo e a doença é apenas uma tradução vibracional de algo que precisa ser realinhado. A homeostase luminosa é o estado natural do corpo glorificado. Nele, cada célula é um espelho do sol interno. As reações químicas acontecem em perfeita sincronia com os ritmos cósmicos e o corpo se torna transparente à energia universal. Esse estado não é utopia, é uma possibilidade concreta. Quando a alimentação é feita em coerência, o corpo aprende a responder com harmonia. Ele deixa de reagir com defesa e passa a responder com expansão. A reação do campo também se manifesta em torno do corpo. A aura se intensifica, as cores se tornam mais brilhantes e a presença humana se torna mais magnética. As pessoas sentem essa vibração sem precisar de palavras. Um corpo em coerência
emite um campo de cura natural. A alimentação vibracional é o 2 morada. Primeiro passo para alcançar essa presença. Ela é a chave que liga a biologia à frequência do espírito. O universo opera por ressonância. Tudo que vibra em harmonia atrai o que vibra em harmonia. Tudo que vibra em desordem busca realinhamento. Essa é a lei do campo. A alimentação vibracional respeita essa lei e a transforma em prática diária. Cada refeição se torna uma oportunidade de restaurar a homeostase luminosa. E quando isso acontece, o corpo deixa de ser apenas corpo e passa a ser campo em movimento. O campo reage sempre com amor. Mesmo quando corrige, ele o faz para preservar a vida. Quando o corpo sente desconforto, é o campo dizendo: volta à luz. Quando o corpo se expande em leveza, é o campo dizendo: agora estamos em harmonia. Aprender a ouvir essa linguagem é o verdadeiro caminho da nutrição consciente. Porque, no fundo, não é o corpo que busca o equilíbrio, é o campo que o guia de volta para casa. Capítulo 9. O humano como espelho do alimento e o alimento como espelho do humano. O corpo e o alimento são 2 lados da mesma vibração. O que um expressa, o outro reflete. O ser humano se alimenta da terra e a terra se alimenta do humano. Cada pensamento, emoção e atitude deixam uma marca vibracional no campo da terra e esse campo devolve a mesma frequência em forma de alimento. Por isso, o que colhemos reflete o que sentimos e o que comemos reflete o que somos. O alimento é espelho do estado coletivo da humanidade. Se os frutos são artificiais, é porque a consciência se tornou artificial. Se os solos estão exauridos, é porque o ser humano esgotou a própria capacidade de gratidão. O veneno que contamina a terra é o mesmo que nasce nas emoções quando o coração se fecha. O alimento apenas devolve aquilo que a humanidade projeta no campo. Por isso, cada refeição é também uma leitura do estado da civilização. A pureza do alimento revela a pureza da mente que o produziu. O corpo reage como reflexo dessa troca. Quando o alimento é simples, limpo e coerente, o corpo se torna espelho da harmonia. Mas quando o alimento é poluído, denso e manipulado, o corpo expressa essa mesma confusão em forma de doença e desequilíbrio. A pele mostra o que o campo interior tenta esconder. O sangue denuncia o que a alma ainda não aprendeu a perdoar. A digestão mostra a capacidade do ser humano de aceitar a vida como ela é. Assim, comer é também um exame de consciência. O corpo glorificado começa quando o ser humano se reconhece como parte dessa simetria universal. Ele entende que não há separação entre quem come e o que é comido. A matéria e o espírito são 2 estados de uma mesma luz. O alimento que entra no corpo não é externo. É uma forma que o campo assumiu para nos lembrar da unidade. Quando o corpo se abre para essa verdade, a alimentação se torna comunhão. O ato de comer deixa de ser apropriação e se torna integração. Não se trata mais de consumir, mas de participar. O alimento reage à presença humana como um espelho sensível. Estudos recentes sobre a comunicação biofotônica mostram que as plantas respondem à intenção humana mesmo antes de serem tocadas. Elas ajustam sua vibração segundo o campo emocional do ambiente. Isso significa que o alimento já começa a se modificar no instante em que é percebido. O olhar, a respiração e o toque são canais de transmissão vibracional. Quando um ser humano se aproxima de uma fruta com respeito, essa fruta reorganiza seus elétrons e aumenta sua coerência interna. A gratidão é uma forma de alquimia. O mesmo acontece dentro do corpo. As células se comportam como plantas internas.
sensíveis ao campo emocional. A raiva contrai o sistema digestivo, o medo paralisa o metabolismo e a tristeza reduz a assimilação de luz, mas o amor, a calma e a gratidão expandem a capacidade de absorver energia. É por isso que um alimento simples, recebido com alegria, pode gerar mais vitalidade do que um alimento caro consumido em tensão. O corpo reflete fielmente o estado vibracional da alma. A humanidade vive um momento de espelhamento coletivo. A crise ambiental, o esgotamento dos solos e a contaminação dos alimentos não são castigos, mas reflexos. O campo está mostrando à humanidade o que ela mesma gerou. A terra está devolvendo em forma visível o que o pensamento humano semeou no invisível. E esse espelho não é punitivo, é educativo. Ele convida o ser humano a lembrar que tudo o que ele faz à terra, ele faz a si mesmo. Quando esse entendimento amadurece, nasce uma nova ética alimentar, uma nova forma de viver. O corpo glorificado será aquele que, ao olhar um fruto, reconhecerá sua própria luz refletida nele. Comer será um ato de amor e responsabilidade, um gesto consciente de reciprocidade com o universo. O alimento deixará de ser produto e voltará a ser presença. A terra, então, responderá com abundância, porque o humano terá aprendido a devolver mais do que tira. Nesse estado, o espelho se dissolve e o ser humano volta a ser aquilo que sempre foi. O próprio campo em forma humana, alimentando-se de si mesmo, em harmonia com a luz que o criou. Capítulo 10. O retorno à unidade e o alimento como luz interior. O caminho da alimentação vibracional conduz inevitavelmente ao retorno da unidade. Quando o corpo e o campo entram em coerência, o alimento deixa de ser uma necessidade e passa a ser um gesto de comunhão. Nesse estado, comer é apenas uma forma de dialogar com a luz. A matéria deixa de ser obstáculo e se torna passagem. A vibração que antes vinha de fora começa a nascer de dentro. O corpo glorificado é aquele que aprendeu a gerar sua própria nutrição. Ele não depende apenas da energia física dos alimentos, pois começa a extrair luz diretamente do campo. A respiração, o silêncio e o pensamento consciente passam a produzir o mesmo efeito que antes era obtido pela substância. As células, em estado de coerência total, tornam-se emissores de biofotões. A energia circula livremente e o ser humano começa a se alimentar de si mesmo, do sol interno que vibra em cada átomo. A alimentação vibracional é a preparação para esse estado. Ela ensina o corpo a se tornar transparente à luz e a alma a confiar na própria origem. A cada refeição consciente, o corpo aprende a traduzir melhor a vibração da vida. O sangue se purifica, os pensamentos se acalmam e o campo se expande. Com o tempo, o ser humano passa a perceber que a verdadeira nutrição não está na matéria, mas na relação entre a consciência e o universo. Ele entende que o alimento físico é apenas um símbolo de algo muito maior, o ato de permitir que a luz circule sem resistência. Nesse nível, comer se torna um rito de memória. Ao mastigar, o ser humano lembra que está transformando o universo dentro de si. Ao engolir, lembra que está se entregando ao fluxo da criação. Ao digerir, percebe que cada partícula absorvida é uma lembrança da unidade perdida. O alimento deixa de ser externo e passa a ser expressão do mesmo fogo que o habita. A comunhão entre corpo e campo é o verdadeiro banquete da alma. As tradições espirituais sempre buscaram esse estado. Os monges que viviam em jejum prolongado, os iogues que se alimentavam de luz e os místicos que transformavam pão e vinho em corpo e sangue divino, todos falavam da mesma realidade. A alimentação vibracional é o elo entre esses caminhos. Ela une ciência e espírito, corpo e energia, biologia e campo. Através dela, o humano compreende que a luz que o alimenta é a mesma que sustenta as estrelas.
E quando essa verdade é sentida, a separação desaparece. A unidade não é um conceito, é uma experiência direta. Quando o corpo vibra em coerência total, a fronteira entre o dentro e o fora se dissolve. O alimento se torna apenas o reflexo de uma luz que já existe no interior. Comer é apenas recordar que o universo se nutre a si mesmo. A energia flui, se transforma e retorna em um ciclo infinito de amor e renovação. Nesse ponto, a fome deixa de ser falta e passa a ser convite. A sede deixa de ser carência e passa a ser oração. O corpo inteiro se torna instrumento de louvor à vida. A alimentação vibracional não nega o alimento físico, mas o ressignifica. Cada refeição se torna um gesto de gratidão à terra e ao sol, aos reinos vegetal, animal e mineral, e a todas as forças invisíveis que sustentam o existir. O corpo entende que não há hierarquia entre os seres, pois todos participam da mesma dança de troca luminosa. Quando o humano come com consciência, ele não consome o mundo, ele o celebra. E o campo responde multiplicando a abundância, porque onde há gratidão, a energia sempre retorna ampliada. No final desse processo, o corpo glorificado se reconhece como parte da luz universal. O alimento é percebido como vibração, e a vibração é percebida como amor. Nada mais é estranho, nada mais é distante. O universo inteiro cabe dentro de uma respiração, e a respiração é suficiente para sustentar a vida. O corpo torna-se templo vivo, o pensamento torna-se oração, e o ato de comer torna-se uma forma de lembrar que a luz nunca deixou de nos alimentar. Quando o humano alcançar essa consciência coletiva, a terra voltará a florescer, o alimento voltará a ser sagrado, e cada refeição voltará a ser celebração do campo. Nesse momento, o corpo deixará de ser prisão e voltará a ser ponte. O verbo voltará a ser carne, e a carne voltará a ser luz, e a criação se reconhecerá em seu próprio reflexo, completa, harmoniosa e infinita. O corpo como altar da luz e o alimento como oração. Toda a série do corpo glorificado conduziu o olhar até este ponto de síntese. O alimento não é apenas o que entra pela boca, mas o que circula pelo pensamento, pela emoção e pela respiração. Cada célula é uma prece, e cada refeição é um diálogo silencioso com o campo. A alimentação vibracional é o retorno ao modo natural de existir, em que o corpo deixa de ser apenas biologia e se reconhece como altar da luz. Durante eras, a humanidade confundiu nutrição com sobrevivência. Mas a vida não é sobrevivência, é expansão. Quando o ser humano come para preencher o vazio, o campo se contrai. Quando ele come para celebrar a vida, o campo se expande. A diferença é o estado de consciência. Comer com medo produz densidade. Comer com amor produz leveza. E essa leveza é o primeiro sinal de que o corpo começa a se glorificar. A alimentação vibracional é o caminho prático para reacender a luz interior. Não exige perfeição, exige presença. Cada refeição pode ser uma oportunidade de reorganizar o campo, de transformar matéria em vibração e vibração em consciência. O corpo aprende, a mente se aquieta e o espírito reconhece que está sendo nutrido diretamente pelo universo. Nesse estado, o alimento perde a função de compensar e assume o papel de comunicar. Ele se torna uma linguagem viva entre a terra e o humano. A biofísica já começa a revelar o que as tradições antigas sempre souberam. A luz armazenada nos vegetais, os campos elétricos das células, os ritmos circadianos e a comunicação entre DNA e fotões formam uma rede coerente que vibra dentro de cada ser. A energia do alimento é energia de informação. O que comemos é também o que pensamos e o que sentimos. Por isso, o corpo só alcança a harmonia plena quando o alimento, o pensamento
e a emoção vibram na mesma frequência. Essa trindade é a chave do corpo glorificado. Reaprender a comer é reaprender a ouvir. Antes de cada refeição, o silêncio é um portal. Ele permite que a alma perceba a vibração do que está prestes a receber. Um prato de frutas, uma folha verde, um copo de água limpa. Tudo pode ser um sacramento. A bênção do alimento é a arte de ajustar o campo antes da comunhão. Nesse instante, o corpo deixa de estar separado do universo e o alimento se transforma em oração viva. A coerência vibracional é a cura de todos os sistemas. Quando o corpo entra em harmonia com a luz, o sangue se torna mais fluido, o coração mais compassado, o cérebro mais sereno. A clareza mental é consequência da luz que circula livre. O corpo glorificado não é um corpo idealizado, é um corpo consciente. Ele sente, vibra e participa do fluxo da criação sem resistência. Nesse estado, a doença não encontra morada, porque tudo o que é denso se transforma em aprendizado e retorna ao equilíbrio. Os antigos chamavam essa experiência de banquete divino. Era o momento em que o humano comia e o cosmos comia através dele. O campo se expandia e o corpo se tornava canal de ressonância entre mundos. Esse é o destino natural de toda alma encarnada. Converter o ato comum de se alimentar em um rito de ascensão. Quando a humanidade voltar a compreender isso, a própria terra será curada. Porque a cura começa no que se coloca dentro, mas termina no que se emite para fora. A vibração que o corpo devolve ao campo é o alimento que o campo devolve ao mundo. Jovens e buscadores, este é o chamado. Despertem para a consciência do que colocam dentro de si. Não apenas o alimento físico, mas as ideias, as emoções e as frequências que consomem diariamente. O corpo é sagrado e o que entra nele se transforma em luz ou em sombra. Escolham a luz. Alimentem-se de vida, de verdade, de silêncio, de compaixão. O corpo de vocês é o futuro da humanidade, é o templo onde o Criador se revela em forma viva. Se este episódio ressoou em ti, partilha-o com quem ainda se alimenta de ruído e medo. Leva esta verdade aos jovens, aos que ainda estão a formar o pensamento, para que cresçam, lembrando que a terra é viva e que o corpo é um espelho do universo. Sustenta este trabalho com amor para que mais pessoas possam despertar. O apoio consciente mantém o campo ativo e faz o verbo continuar a pulsar. Se quiseres ajudar, as formas de apoio são as mesmas. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Porque o corpo glorificado não é promessa, é caminho. E a cada refeição feita com amor, uma centelha do Criador se reacende em ti. Que a tua mesa seja luz, que o teu corpo seja templo e que a tua consciência se lembre sempre de que comer é um ato de eternidade. Corpo glorificado.